Olá, vamos falar sobre o ciclo de Otto. O meu grupo é composto por Giovanni Santana, Jonas Rodrigues e Marcos Araújo. O que é o ciclo de Otto? É um ciclo termodinâmico idealizado que descreve o funcionamento de um típico motor de pistão de ignição com faísca, sendo mais comum em motores de automóveis funcionando, nós chamamos nos chamados quatro tempos: admissão, compressão, combustão e exaustão. Na figura 1, temos o diagrama de pressão sobre volume. A origem do nome. Recebeu o nome de ciclo de Otto, o ciclo termodinâmico que representa o funcionamento de motores de combustão interna, popularmente conhecidos como motores a explosão. O ciclo foi definido e patenteado pelo engenheiro francês Bels de Rochas. Porém, o engenheiro alemão Nikolaus August Otto o implementou, sendo o primeiro a construir um motor com base nesse ciclo. Na figura 2 temos Nikolaus August Otto. Sobre o ciclo de Otto. O modelo ideal de ciclo de Otto é constituído por quatro processos reversíveis internamente: admissão, admissão isobárica, compressão adiabática, expansão adiabática e exaustão isobárica. Na figura 3, temos o ciclo de Otto, representado no primeiro tempo AB, admissão, que é quando a válvula está aberta e a válvula de escape permanece fechada e o pistão se de forma que aumenta o volume. Na compressão, no ciclo BC, seguindo a reta, a válvula de admissão está fechada e o pistão realiza o movimento rápido. No ciclo de explosão CD, o movimento, as duas primeiras estão fechadas e a segunda aberta, que é o movimento da faísca que provoca uma explosão. No movimento de expansão DEF e no movimento de descarga e exaustão é quando se reinicia todo o ciclo novamente. Pode mudar, Giovanni. Bom, eu fiquei com a parte de explicar como é que funciona na prática o ciclo Otto, o ciclo de Otto. Bom, essa daqui eu trouxe uma imagem com a representação de um motor de combustão interna, justamente como o Jonas falou. Esse aqui é conhecido como ciclo de Otto de funcionamento mecânico. No caso, esse aqui é um motor de quatro tempos, justamente por ter esses tempos de admissão, compressão, explosão e expulsão, que no caso são o escape dos gases. A partir dos próximos slides eu vou estar explicando como funciona o funcionamento de cada etapa desse processo. Pode passar, Giovanni. Bom, na primeira parte, no primeiro tempo do motor, temos a admissão, que é onde a válvula de admissão, no caso a válvula de entrada, ela se abre a partir da rotação do motor. Bom, essa válvula de escape permanece fechada para manter a admissão certinha. E o pistão se move de forma que aumente o volume da câmara para que caiba o combustível. A mistura do combustível com ar acontece ali dentro daquela câmara sob a pressão praticamente constante. Pode passar. Bom, na segunda etapa, no segundo tempo do motor, é a parte da compressão, em que as duas válvulas estão fechadas, tanto a válvula de admissão e a válvula de escape estão fechadas, e o pistão realiza um movimento rápido para comprimir a mistura do combustível, justamente para ocorrer aquela pressão, justamente por isso esse termo compressão. E com isso ocorre um aumento de pressão e a diminuição do volume da mistura simultaneamente. Pode passar. Bom, esse é o terceiro tempo, que é o tempo de explosão, ou conhecido também como expansão, em que as válvulas de admissão e escape continuam fechadas e o pistão sobe, no caso, como conhecido o ponto morto superior. Bom, e a vela, que é um dispositivo do motor, ela solta uma faísca
E a partir dessa faísca, junto com a mistura do combustível e a pressão que tem dentro da câmara, provoca uma explosão da mistura do combustível. E por meio dessa explosão, dessa queima do combustível, juntamente com o ar, uma grande quantidade de energia térmica obtida, e parte dessa energia é convertida em trabalho mecânico. Pode passar. Bom, essa aqui é a quarta etapa do motor, o quarto tempo, que é conhecido como exaustão ou escape. E, bom, por fim, esse é o momento em que o pistão chega à posição de maior volume do cilindro e a válvula de escape se abre para que os gases possam sair e a ignição continua fechada. É assim que o gás quente seja exposto à câmara de combustão, resfriando o sistema, para que possa dar início a um novo ciclo, a uma nova sequência de tempos. Pode passar. Olá, pessoal. Me chamo Giovanni e eu vou explicar a vocês o cálculo do ciclo de Otto a partir do site Wolfram Alpha, disponibilizado pelo professor. Já aqui no site, foi dado para a gente os seguintes dados para calcular a eficiência térmica, onde nós temos a taxa de compressão, que é igual a 5, e a relação de capacidade térmica, que é igual a 1,4. Com a temperatura do reservatório quando está quente a 1500 kelvins, que isto é aproximadamente 1226 graus Celsius, e 300 kelvins para o reservatório quando está frio, que é aproximadamente 26 graus. É possível observar que foi obtido um valor de 47% de eficiência aproximadamente. Para isso, teve a seguinte equação. Com as informações obtidas anteriormente, tem-se a taxa de compressão R igual a 5 e a relação da capacidade térmica igual a, capacidade térmica Y igual a 1,4. A equação do ciclo de Otto, que relaciona a eficiência térmica N, a taxa de compressão R e a capacidade térmica Y, é dada por N igual a 1 menos R elevado a 1 menos Y. Substituindo os valores conhecidos na equação, temos que 1 menos 5 elevado a 1 menos 1,4, e resolvendo esta pequena equação, obtém-se como resposta n igual a aproximadamente 0,47. E multiplicando este valor por 100, tem-se 47% de eficiência, como podemos ver aqui em resposta. Chegamos aqui numa parte bastante importante, que são os gráficos. O sistema é definido como a massa de ar que é extraída da atmosfera para dentro do cilindro, comprimida pelo pistão e aquecida pela faísca de ignição injetada pelo combustível, permitindo expandir à medida que comprime o pistão e finalmente exaurir o ar de volta para a atmosfera. A massa de ar segue com seu volume, pressão e variação de temperatura durante as várias etapas termodinâmicas. O trabalho mecânico útil é produzido durante a expansão do processo, e parte dele é usada para comprimir a massa do ar do ciclo seguinte. O trabalho útil, mecânico produzido, menos usado para o processo de compressão, é o trabalho líquido obtido, que pode ser usado para propulsão ou para dirigir outras máquinas. Alternativamente, o trabalho útil obtido é a diferença entre o calor adicionado e o calor removido, que é o que nós podemos ver aqui no primeiro gráfico, que é de pressão versus volume. Chegando agora no segundo gráfico, que é de temperatura e entropia, tem-se que é idealizado da seguinte maneira. O estágio 1, que vem do ponto A ao ponto B, ela é chamada de processo adiabático. E, através dela, é possível obter a combustão, através da combustão do combustível, o calor é adicionado em um processo isocórico, seguido por um processo diabático de expulsão, caracterizando o ciclo de força. Eu acabei me confundindo, mas na verdade essa é a parte que vem do ponto B ao ponto C até o ponto D, que é chamada ciclo de força. Após isso, temos o ciclo de exaustão, que é caracterizada por um processo de refrigeração isocórica
e compressão isobárica, que vai do ponto D ao ponto A. Ou seja, podemos recapitular que ela pode estar representada das seguintes etapas. Ponto A ao ponto B, a admissão. Do ponto B ao ponto C ao ponto D, temos a compressão adiabática, a compressão isocórica e a expansão adiabática. E temos a abertura da válvula também. E no último ponto, que vai do ponto D ao ponto A, temos a exaustão isobárica. E chegamos aqui a uns pequenos gráficos, onde nós podemos observar que o volume do ponto A ao ponto B houve um pequeno decréscimo, e do ponto B ao ponto C manteve-se constante. E, entretanto, do ponto C ao ponto D, ele elevou o seu volume e depois manteve-se constante. Já a pressão, podemos observar que ela é um pouco inconstante, né? Que chegando no ponto A ao ponto B, ela eleva um pouco, depois se mantém constante e depois diminui drasticamente. Agora, por outro lado, a entropia, ela do ponto A ao ponto B, ela foi constante, mas depois do ponto B, ela subiu um pouco e depois manteve-se constante e, por fim, diminuiu. E da mesma forma que a pressão também é inconstante, desculpe, manteve-se variável, a temperatura também variou durante todo o tempo do ciclo. Bom, essa foi a nossa apresentação. Aqui tem as nossas referências.